Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu as suas mãos para mim. É o que diz nesse fundo musical. Não sei se você está conseguindo ouvir, mas bom dia e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria nós estar aqui falando desse amor, falando desse Deus maravilhoso, desse Jesus misericordioso. Talvez você chegou num ponto da sua vida que ninguém poderia fazer mais nada, mas você se lembra, no dia que você aceitou Jesus, que você esteve diante do altar e ali sim você sentiu o amor de Deus, você não suportou, não resistiu ao toque do Espírito Santo. Talvez você foi diante do altar em lágrimas, em pranto. Você foi com o coração totalmente quebrantado, não suportando mais ouvir a voz de Deus. Era a mão do Senhor estendida ali para você, te resgatando, te comprando por um bom preço. E você foi e aceitou o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque antes de você escolher, de nós se decidir por Cristo, Ele já havia nos amado. Que amor glorioso, que amor bendito, isso já é motivo de nós agradecer, porque Ele estendeu as mãos poderosas para nós. Então vamos orar a Deus nesta hora, vamos depois meditar na palavra e vamos glorificar ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade, porque Ele é Deus, porque Ele é amor, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele está no controle de tudo, porque Ele pode tudo, porque Ele faz tudo. E nós fomos alcançados pela maravilhosa graça do Evangelho, pela graça da misericórdia, pela graça do amor. Então vamos orar ao Senhor nesta manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre, sempre. Amém e amém. Bendito Deus, maravilhoso Pai, como pagar-te, Senhor, pelo teu amor? Não há dinheiro, não há homem, não há mulher que possa retribuir o teu amor provado lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala, não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade. O Senhor mostrou o teu amor lá na cruz do Calvário, quando Cristo foi morto, crucificado pelos nossos pecados e hoje vive, está à direita do Pai, e é motivo de nós glorificar o teu nome, Papai. Muito obrigado. Nós não somos dignos do seu amor, sendo da sua graça, nem do teu Espírito, nem da tua misericórdia. Nós estamos aqui orando, agradecendo, glorificando, porque até aqui tem nos ajudado este mesmo Jesus que estendeu a mão para nós. É motivo de nós agradecer. O Senhor é bom todo o tempo. Todo o tempo o Senhor sempre será bom conosco, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no meio de muitos sorrisos ou de muitas lágrimas, no momento que tudo vai bem ou no momento que as coisas não estão tão bem assim, mesmo quando as portas se abrem ou quando elas se fecham, mesmo quando o Senhor dá saúde ou quando o Senhor resolve não curar aquele momento, mesmo quando nós olhamos tudo está fechado ou quando olhamos tudo está aberto, quando o sol brilha na nossa vida ou quando há tempestades e trovoadas, quando estamos, meu Pai, caminhando por pastos verdes ou quando somos lançados em covas de leões. Senhor, em tudo o Senhor é bom. O Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Pode ser que por algum momento das nossas vidas nós deixamos o Senhor, nós retrocedemos, alguém que está ouvindo pensou ou voltou atrás, mas o Senhor nunca. A sua mão sempre esteve ali, estendida para nós. Alabá, suricanta, alamai. O sangue foi derramado no mesmo local,
na cruz do Calvário. A remissão ainda está no mesmo lugar. Alabá, suricanta, lamai. Como diz a tua palavra. Oh, Senhor, foste comprado por bom preço, e que preço, hein, Senhor? Louvado seja Deus, eu te glorifico pelo teu amor, eu te glorifico pela tua graça. Nós não somos dignos realmente, reconhecemos que somos pecadores. Purifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, pecados nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, nas atitudes, que sejamos lavados pelo poder da tua palavra e do teu sangue agora, papai. E no nome de Jesus, a tua misericórdia desça sobre cada um de nós e teu poder seja sobre nós, aperfeiçoado no momento de fraqueza. Oh, glória! Porque quando pensamos que estamos fracos, somos fortes. Porque quando pensamos que estamos fracos, somos fortes. Pelo poder da tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E é motivo de nós glorificar, exaltar, honrar e bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, meu Pai. Fala conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui em Lucas, capítulo 22 e o versículo 39. Jesus no Getsêmani, Lucas 22, 39. Todos que puderem ter a palavra ou puderem ouvir agora. Vamos ver o que o Senhor há de falar conosco nesta hora. E saindo, diz assim, versículo 39 de Lucas 22, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação, melhor dizendo, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deus, aqui está a tua palavra bendita. Meu Pai, eu sei que o teu Espírito nos guia a todas as coisas e nos ensina todas as coisas. Eu também preciso ouvir a tua palavra. Revela, Senhor, o oculto e o profundo da tua mensagem nesta hora. E faz-nos, meu Pai, ser preenchidos e alimentados pela palavra, papai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que toda a carnalidade caia por terra e que haja a presença do Espírito Santo aqui no nome de Jesus. Amém? Fala conosco e amém. Deus abençoa. Aqui está falando de um processo que o nosso Cristo Salvador precisou passar. Talvez você está me ouvindo. Você também passou algum momento da sua vida ou neste exato momento, nesta exata fase da tua história, está passando por um processo, uma trajetória. E nem sempre os processos serão processos que apenas vão trazer momentos felizes, né? A pessoa que vai, vamos dizer, que vai adquirir uma casa própria, é um processo de papéis e papéis que só vai trazer sorriso. É preocupações, mas com sorriso vai adquirir a sua própria casa. Ou uma pessoa que vai comprar seu próprio carro. Mas há processos que geram muitas das vezes dor. Lá na frente traz sim alegria. Como o processo que Jesus precisou passar.
E Jesus, aqui no versículo 39, diz que ele saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também seus discípulos seguiram. Ele sempre tinha hábito de subir ao monte a orar, estar sempre em uma vida de oração. É precioso, meus irmãos, porque nós podemos ver que as recaídas, que os momentos de fraqueza espiritual sempre virá por algumas coisas básicas, como a falta da oração, de jejum, de leitura da palavra e vigilância. A oração é uma base porque é o momento que nós temos contato com Deus. Não tem como você dizer que é amigo de uma pessoa se você não se comunica com essa pessoa. Ela pode ser um conhecido, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa qualquer, mas para dizer que ser amigo tem que ter contato. Não tem amigos que apenas dizem eu sou amigo e nem nunca talvez viu, nunca talvez conversou. Como você pode dizer isso? Então, Jesus tinha o hábito de orar e nós precisamos fazer disso uma rotina. Não um costume apenas, uma rotina, porque se for só pelo costume, você só vai orar aquela oração. Se for só uma rotina do dia a dia, você só vai fazer uma oração, mas precisamos fazer de um costume novo, de uma rotina nova. Cada oração devemos buscar fazer uma oração diferente, porque rezas e mais rezas e mais rezas se torna algo repetitivo, cansativo, pegajoso, que até mesmo nós vamos nos cansar. Mas a oração, por mais que no comecinho ela tenha aquela batalha espiritual, quando nós abrimos a nossa alma, nós podemos perceber uma diferença. Sabe o que é você falar com Deus sobre tudo? Ter liberdade. Quando o filho tem liberdade com o pai, com a mãe, ele consegue falar sobre tudo, sem constrangimento, porque ele sabe que ali ele pode chegar, ele pode se assentar, ele pode falar, não só como pais, simples pais, como amigos realmente. Então Jesus orava. E no Getsemane significa o lugar de prensa, o lugar de estar sendo prensado, porque ali as azeitonas eram prensadas para fazer o azeite. Lugar da prensa, lugar da agonia, né? Podemos dizer assim. E é por isso que Jesus, tudo na Bíblia, nada é por um acaso, tudo tem uma explicação e tudo tem um porquê. É como se Jesus já estivesse dizendo, aqui vai ser o lugar que eu vou ter que ser prensado, que eu vou passar por grande agonia, que o espírito dele se sentiu contrito naquele momento e Jesus estava ali, naquele lugar. E ele diz para os discípulos, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não caís na tentação. Orai, é necessário viver uma vida de oração, porque o tentador não para. Se a gente parar, ele não para. Se a gente parar de orar, ele não para de tentar contra nós, contra a nossa família. Nós podemos retroceder, mas ele nunca. Se tem algo que nós devemos aprender com a serpente, a Bíblia que nos ensina isso, seja simples como a pomba e prudentes como as serpentes, porque ela sempre está pronta a dar o bote. E assim é Satanás, ele não para. Para de jejuar, para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir para a casa do Senhor. Você pode parar, a gente pode parar, mas o diabo não vai parar. Abrirão-se brechas e mais brechas, porque ele não para. Então nós devemos ser persistentes na oração, mesmo que muitas das vezes não temos vontade, não estamos com força, o momento é de tristeza. E depois mais embaixo nós vamos entender o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam percebendo o que estava acontecendo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que Jesus apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que ele teria que passar por um momento de dor, de tristeza, um momento difícil. Grande foi a agonia de Jesus, porque na cruz, sem contar a dor da cruz, a dor da coroa de espinhos, a humilhação,
havia o peso de todo o pecado. Como você se sente quando você peca contra Deus? Como nós nos sentimos quando desagradamos o Espírito Santo? Quando a gente tem o temor de Deus? Como é que a gente se sente? Você imagina o pecado de toda uma humanidade sobre as costas de um só homem? 100% Deus, mas também 100% homem. Você imagina o pesar desses pecados sobre as costas de um só homem? Vozes infernais apontavam os pecados de toda a humanidade. Você imagina as repetições das palavras sobre a mente, os ouvidos de Jesus, as legiões o acusavam, porque já que você está levando o pecado da humanidade, ladrão, malfeitor, e aí fora vai tantas classes de pecados, mentiroso, coisa que Jesus nunca foi, mas ele aceitou levar o peso dos nossos pecados. A Bíblia fala sobre suas pisaduras fomos curados, pelas pisaduras dele, através deste amor de Cristo, como uma ovelha calada. E foi assim que aconteceu com ele. E ele falava, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas das vezes nós também falamos essa mesma frase para o Pai, né? Para o Senhor. Pai, se for possível, passa de mim este momento de agonia, de dor, de sofrimento. Passa de mim esta situação, este momento difícil que eu estou vivendo. Mas se isso vai servir para me edificar, se isso daí é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. É assim. Porque há coisas que acontecem, há momentos na nossa vida, há processos que precisamos passar, que nós não entendemos agora, vamos entender depois. O importante é que é fruto bom. Deus nunca fará nada que vai, como se diz, trazer coisas ruins. O propósito da dor, da permissão da dor, do momento de dificuldade, é trazer a nós coisas boas, materiais, espirituais, em todas as áreas da nossa vida, e de nos levar mais perto do Pai. E Jesus disse, se for possível, nós podemos orar assim, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Qual vontade nós queremos que se cumpra em nós? Quantas das vezes nós dizemos que servimos, adoramos ao Pai, a Deus, mas na hora de deixar Ele escolher, na hora de deixar Ele decidir, na hora da decisão final, queremos fugir do propósito de Deus. Queremos fugir do momento. E quantas das pessoas até se desviam para tentar fugir do momento de dor, do momento da dificuldade na vida cristã, das provas, na hora que o fogo da fornalha se aquece. Mas não adianta nós fugir. É necessário passar por esse momento. E Jesus entendeu muito bem isso. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Que apareceu um anjo que o confortava. O anjo, Deus envia os seus anjos para confortar. E não só o anjo, mas também Deus envia o Espírito Consolador, porque após esse processo de Jesus, o Espírito Santo desceu no cenáculo onde estavam, como se diz, eles tiveram um contato mais íntimo com Deus. Então, nada é por um acaso. Deus não nos deixa só. Não é porque estamos na agonia, não é porque Ele permitiu o sofrimento, não quer dizer que Ele nos deixou. Não, a mão dele foi estendida lá na cruz do Calvário para nós, por isso que Cristo morreu de braços abertos, mesmo sem nós merecer, mesmo sabendo que nós seremos falhos. Ele estava ali de braços abertos. E a Bíblia fala que, posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Quanto mais a dificuldade aumenta, aí que a oração tem que aumentar. Quanto mais o momento de agonia aumenta, aí que a oração tem que aumentar. Nós devemos entender isso. Satanás quer que com o momento de agonia nós retrocedemos da oração.
ficamos fracos como os discípulos, ficamos debilitados como os discípulos. E a Bíblia fala aqui, ó, e disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E aqui, meus irmãos, a referência dessa palavra aqui em Mateus diz assim, ó, Mateus capítulo 26. Espera aí um momentinho. Espera aí um momentinho. Só um momentinho. Ah, é aqui mesmo em Lucas. Me desculpa, que eu achei que essa referência estava lá em Mateus, está aqui, ó. E versículo 45. E levantando-se da oração, foi ter com eles, com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Não é que eles estavam dormindo de sono, aqui está explicando que eles dormiam. Era de tristeza. Eles estavam percebendo a cena, Jesus já havia os orientado, e eles viram o que estava para acontecer, e eles ficaram desanimados. A tristeza quer fazer com que nós tenhamos um sono espiritual. Quem pode dizer que é ao contrário? É assim mesmo que acontece. Vem um momento de dor, nós estamos percebendo tudo o que está acontecendo, estamos analisando, estamos visualizando o que está diante dos nossos olhos, e aí logo já quer vir uma sonolência espiritual, um desânimo, uma tristeza. A Bíblia fala, eles estavam dormindo, mas de tristeza. Falou, meu nosso mestre, olha a oração que ele estava a 20 metros, 30 metros de distância orando, e eles podiam entender e ouvir a oração de Jesus. Eles estavam muito tristes, eles não tinham força. E Jesus orientou eles nessa hora. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Porque é nessa hora de tristeza, meus irmãos, nessa hora de fraqueza, que o diabo quer que a gente caia. Mas Jesus está ordenando, levantai e orai, para que não caiais, não entrais na tentação, para nós não cair no jogo de Satanás. A tristeza, o momento de dor vem para todo mundo. O momento de aflição vem para todo mundo, para o rico, para o pobre. Nada melhor do que essa pandemia do coronavírus que chegou para provar que a dificuldade veio para o rico, para o pobre, não teve socorro, não teve escapatória. Nem A nem B, levou do pobre ao super rico, né? O câncer vem para o pobre e para o rico. Então não tem escapatória, o momento do dia mal vem para todo mundo. Se não vem um dia tão mal na sua vida, pode ser que está perto de chegar, mas o importante é estar em oração. No momento da dor, levantar. Mesmo sem força, levantar. Mesmo sem ânimo, levantar. Mesmo com tristeza, levantar e orar, porque é nessa hora que ele vai nos atacar. O diabo ele é astuto, ele é observador, ele vai procurar um momento da nossa fraqueza. Um momento que nós estamos mais debilitados e fragilizados para nos atingir. E é aí que nós devemos nos colocar de pé. Se Jesus fosse olhar tudo que estava por vir, Jesus ia ficar parado, mas Jesus tinha o hábito de orar, de subir ao monte para orar, mesmo estando no lugar da prensa, mesmo estando no lugar de grande agonia. Como você está hoje? Em que momento, em que fase você está da sua vida? Está na fase de uma grande agonia? Chegou a hora de orar. Está na fase de grande aflição? Chegou a hora de clamar. Não é hora de parar. A palavra do Senhor nos diz, porque quando eu penso que estou fraco, eu sou forte, diz assim na palavra do Senhor. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. No momento da grande agonia, nós pensamos que estamos fracos. Mas estar é um estado que passa, que vem, que vai. Mas ser é algo que está mais profundo, vem dentro de nós. Porque esse sou não é de nós, esse sou é de Deus. O estado é nosso. Estamos felizes, estamos tristes, estamos alegres, estamos bem, estamos mal, estamos com saúde ou vem o momento da enfermidade. Essa é a nossa vida. Mas em tudo isso, somos fortes, porque o eu sou está conosco. Quando Moisés foi comparecer diante de Faraó,
o que Deus disse. Diga que o eu sou te enviou, eu sou. Então, quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Nada melhor do que usar a palavra, porque o Satanás sempre vai extrair partes bíblicas para querer dizer na nossa mente: ah, Deus não está com você, você não é cristão. Ele falou que estaria com vocês até a consumação, e olha o que está acontecendo na sua vida. Vai querer contradizer a palavra, mas nós também podemos usar a arma nossa espiritual, a palavra, para a nossa própria mente, para a nossa própria alma e contra o próprio inimigo. Como Davi diz: por que te perturbas, minha alma? Porque te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Porque te afliges? Calma, alma. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte, Deus está comigo. Nós devemos conversar com a nossa alma. Nós devemos orar em pensamento, orar no espírito, mas nós também devemos dizer em voz, em clamor: quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte, porque o grande eu sou está comigo. Meus irmãos, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos sim romper com o momento da dor, podemos sim vencer o momento de agonia. Jesus passou pelo Getsêmani, Jesus passou pelo lugar da prensa. Quem somos nós para recusar o cálice de Deus sobre nossas vidas? Se é por meio da dor que nós somos aperfeiçoados, a maioria das pessoas aceitaram Jesus no momento de uma grande agonia. No momento que tudo se fechou, as portas se fecharam, que não havia homens nem mulheres, ninguém que poderia fazer mais nada. Mas aí uma mão se estendeu. Uma mão se estendeu diante do altar, ou numa rua, ou até mesmo no hospital, e ele aceitou Jesus. A mão de Deus foi estendida para cada um de nós. No momento em que ninguém confiava, que ninguém mais acreditava, que ninguém daria talvez uma solução. E ele trouxe alívio, trouxe socorro. Jesus trouxe solução para as coisas insolúveis. E devemos aprender que agora nós devemos todo dia tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir. A carne está falando: para. A carne está falando: não ora. Desanima, desiste, dorme de tristeza como os discípulos. Eu entendo dormir de tristeza como se diz, é ficar com a tristeza. Claro que todo mundo passa pelo momento da tristeza, mas não é ficar com ela, deitar com ela e deixar ela: vem cá, tristeza, fica aqui comigo. Não, vamos orar. A nossa melhor companhia é Cristo, é o Espírito Santo. A tristeza nós devemos pôr ela debaixo dos nossos pés, lutar contra ela. Com dor, sangrando, chorando, momento de dificuldade vem para todo mundo, mas nós devemos nos apegar a Cristo. E sabendo que é um reino melhor. Nesse reino terreno aqui, terrestre, sempre vamos ter momento de aflições, sempre vamos ter um momento de agonia, um problema para ser resolvido, uma situação para ser, como se diz, solucionada, um mal que nos vem para a gente batalhar contra ele. E muitas das vezes é inevitável o choro, a lágrima, a agonia. E quem pôde se angustiar de uma forma tão grande a ponto de suar gotas de sangue? Das vezes, o momento da dor, da agonia, nos traz suor, desespero, mas quem se constrangeu e se angustiou a tal ponto de suar gotas de sangue? Foi Cristo. Então, Cristo já passou a maior agonia por nós. E se ele venceu a maior agonia e hoje vive, nós também vamos vencer. Basta nós apegar a sua santa palavra. Eu gostaria que este versículo fosse o versículo-chave, que agora eu não me recordo o capítulo, versículo, aonde que está escrito. Só que eu gostaria, porque eu tenho uma grande dificuldade para memorização de lugar, de falar que está aqui ou está ali, mas quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte, essa palavra é o que eu gostaria que ficasse gravado.
no meu coração e no seu. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. O estado vai passar e a força maior de Deus estará sobre nós. Deus está conosco. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou e nem nos deixará. Fique essa palavra. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.